E aí pessoal, tudo bom? Vamos pensar junto mais uma vez. Eu aposto que você já deve ter se deparado com uma situação de você estar no banco, né, na fila do banco, na fila do mercado, e você está ali pacientemente esperando a sua vez e de repente algum engraçadinho entra, fura a fila. Eu tenho certeza que você no primeiro momento é domado a tomar por uma você é domado por uma situação que você quer tomar alguma iniciativa que pode até gerar um conflito maior, né? E às vezes você tende a maneirar. Aposto também que você já deve ter se deparado com uma situação onde você está no seu carro, né, e de repente está todo mundo parado, esperando a sua vez para poder seguir, e de repente alguém joga numa fila dupla, né, podendo fazer um acidente contra você, contra qualquer outra pessoa, e para que ele possa tomar a sua vaga e seguir o fluxo normalmente, né? E eu aposto que isso te irrita bastante, né? Irrita qualquer um, na verdade. Sabe o que é isso? Essa irritabilidade? Isso é a raiva, né? A raiva é uma das emoções mais primitivas que nós temos, né? Ela é capaz, ela é uma das capacidades que nós tivemos ao longo da nossa história, da evolução, que fez com que a nossa espécie perpetuasse, né? Pelo fato do que toda a raiva ela é desencadeada por um gatilho, né? E esse gatilho vai variar de pessoa para pessoa, até porque todas as pessoas sentem raiva. E esse gatilho pode ser insegurança, pode ser frustração, pode ser aquele sentimento de você ter lutado por algo e não ter alcançado, e pode ser também por uma questão de é, injustiça, né? A questão da injustiça também está presente, a gente não deve esquecer desse quadro. Então, um desses gatilhos é capaz de fazer com que você possa colocar para fora esse comportamento agressivo, né? E, como eu te falei, é um dos mais primitivos que nós temos. Bom, se nós temos isso e é primitivo, então o que diferencia o homem do gorila, do urso e do lobo? Né? O Aristóteles vai falar que o homem é diferente de todos os animais gregários, simplesmente pela capacidade que ele tem de emitir juízo, de ponderar. Né? Por isso que ele é um animal político, porque ele pode se estabelecer politicamente em sociedade, coisa que nenhum outro animal pode fazer. Então a capacidade de emitir juízo, né, de ponderar diante das circunstâncias, faz com que o homem seja um animal político. E o Aristóteles está certo, né? Até porque o Aristóteles é um dos primeiros a comparar o homem com os demais é, nos outros animais, e deixou para a gente aí importantes reflexões no sentido, né, da zoologia e da fisiologia. Então Aristóteles ele tinha razão já naquela época. Só que a ciência evoluiu e ela explica por que Aristóteles tem essa razão. Porque o nosso córtex pré-frontal ele é mais evoluído do que os desses animais. E é justamente no córtex pré-frontal que faz com que nós tenhamos essa situação de ponderar diante de determinadas circunstâncias. Então o lobo não faz isso. Ou ele ataca ou ele recua. O lobo ele ataca ou ele recua. O urso ele ataca ou ele recua. O gorila e assim vai. O homem ele é capaz de ponderar, né? Ele também é capaz de atacar ou recuar, só que ele pensa antes, né? Ele tende a pensar antes, né? Não é que ele pensa normalmente, ele tende a pensar antes de fazer isso. Poxa, Leandro, mas é aquelas pessoas que são mais impulsivas e tudo mais, né? Bom, notem que a questão da raiva também ela é um traço cultural, não só biológico. Por quê? Porque se você for observar um espartano, externalizar essa raiva, né, era sinônimo de virilidade e de vitória de batalhas. Já para um monge, não. Se você perguntar para o Dalai Lama, ele vai falar que a raiva contamina o corpo e a alma, e ela tem que ser extirpada, então ela tem que ser domada. Então, né, você vê que a conviver com a raiva ela é muito mais do que fisiológica, ela também é cultural, ela é ética. Né? Então, a gente também tem que observar essa circunstância. Pessoas que têm o córtex pré-frontal, né, com algum problema genético de neurotransmissor, ele tende a lidar com a raiva com mais dificuldade. Então, para ele é muito difícil domar, né, essa capacidade da raiva. Mas como a raiva ela atua no nosso corpo? Bom, né, vamos ver a seguinte circunstância. Vamos ver aqui, ó. A amígdala, ela faz parte da nossa parte mais primitiva do nosso cérebro, né?
e ela também é responsável por determinadas circunstâncias do nosso comportamento. Então, a amígdala, diante de uma circunstância, né, ela estressora, vamos dizer aí, essa situação da fila do banco. Isso gera raiva. A amígdala avisa para o hipotálamo, que o hipotálamo vai, né, ser responsável por ligar o sistema endócrino. Vai liberar uma informação e essa informação vai ativar o sistema endócrino. O sistema endócrino vai começar a liberar, né, produzir e liberar secreções, né, neurohormonais. E essas substâncias neurohormonais, elas vão desencadear, né, e fazer com que a hipófise também libere, né, a corticotropina, e vai fazer com que a nossa suprarrenal comece a desencadear um processo liberando de adrenocorticotrófico. Bom, e o que isso vai fazer, Leandro? Essas glândulas, né, elas vão estar liberando, a suprarrenal vai começar a liberar o adrenocorticotrófico, que vai fazer com que os hormônios do estresse sejam liberados. Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Beleza? É difícil mesmo esses nomes, tá? É complicado para a gente até que estuda um pouquinho esses quadros, tem que dar uma colada de vez em quando aqui. Mas vamos lá. Né? O que acontece quando tem excesso de cortisol? Ela diminui a serotonina. Ao diminuir a serotonina, diminui a felicidade, o que vai te fazer com que você sinta mais raiva e sinta mais dor. Então isso vai fazer com que o seu juízo fique, né, afetado. Então isso faça com que você não tome determinadas situações, você não tome determinadas decisões quando se deveria, né, ser mais prudente. E aí nós vamos ter também que a questão do cortisol elevado suprime o nosso córtex pré-frontal no hipocampo, e que faz com que a gente tenha um julgamento mais brando e faça com que a gente se comporte de maneira mais animalesca. E o que isso faz com que a gente perca nosso juízo, né? Vamos dizer que a nossa amígdala fica assim temporariamente ineficiente. E aí você tem reações que você não deveria ter. Lembre-se que em nenhum momento a gente está ligando a questão da violência, se é que ela vai existir, né, por conta da situação da testosterona. Não é isso, que muitas pessoas acreditam que a testosterona faz com que a pessoa seja mais agressiva, quando a gente está vendo que não é bem nessa situação. Então, diante dessa circunstância, você fica preparado para uma fuga ou para uma luta. E já ouviu falar que é necessário contar até 10 diante de uma circunstância dessa? Então, é porque todo esse desencadear que foi citado aqui, ele demora 2 segundos para acontecer. E se você consegue contar de 1 até 10, você faz com que o seu lado ético seja muito mais presente, muito mais prudente do que o lado mais agressivo, o lado mais animalesco. Então, contar até 10 segundos realmente é uma tática que funciona, porque você não perde o seu foco, o seu juízo. E isso faz com que você continue, né, sereno na medida do possível, mas que você dome a sua raiva, você controle a sua raiva. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver como esses hormônios eles agem impulsionando ainda mais esse comportamento animalesco, tá bom? Por a gente fica por aqui, tá? Refletindo sobre essa questão da raiva. Forte abraço, até a próxima, um abraço.